Pessoal, a paz do Senhor Jesus, hoje estamos aqui para mais um episódio do Tempo de Qualidade, com esse time de extrema qualidade, com o Brito Júnior, Emerson Cavalheiro, e hoje vamos falar sobre um assunto muito especial e importante para nós cristãos, que é a Escola Bíblica Dominical, né, Brito? Uau, é isso aí, minha gente! Chegamos para mais um Tempo de Qualidade, mais um episódio, e nesse episódio tá imperdível como todos os outros, mas hoje tem aquele gostinho a mais, porque hoje nós vamos falar sobre a Escola Bíblica Dominical, a famosa EBD, ao longo do tempo, a sua importância, o peso que ela tem nas igrejas e até mesmo na parte social, viu? Então, fica ligadinho aí, a gente já tem aqui vários temas separados para nós falarmos sobre EBD, não é verdade, Emerson? Com certeza. E falar da EBD, olá pessoal, tudo bem? Paz do Senhor Jesus. Falar da Escola Bíblica Dominical é falar da nossa vida. Exatamente. A Escola Bíblica Dominical faz parte da nossa vida, da nossa história. Certamente vocês que estão participando conosco deste podcast, vocês frequentam a Escola Dominical e isso é maravilhoso. Em nome de Jesus, né? Você frequenta a escola dominical? Eu frequento, você frequenta? Todo domingo. E você? Estou lá. Ô, glória! Então bora começar esse Bora. assunto tão bacana, tão gostoso, falando sobre EBD, Escola Bíblica Dominical, né? Para quem não está habituado com essa sigla, né? É bom deixar aqui registrado, EBD, Escola Bíblica Dominical. A gente vai falar um pouco sobre a importância da Escola Bíblica Dominical, o peso que ela tem na nossa vida, na vida do povo cristão, tanto no Brasil como no mundo, né? E acho que nada mais justo da gente construir uma linha de tempo. E para a gente construir essa linha de tempo, vamos falar do início da escola dominical que aconteceu na Inglaterra, não é? E até mesmo nos bastidores a gente estava aqui. Como que é o nome? Como é? Que é um nome um pouco difícil. Emerson, William, Escola Bíblica Dominical nascendo na Inglaterra. Vamos falar um pouco disso, de como ela surgiu. A gente sabe que ela veio com uma proposta não apenas religiosa, mas até mesmo social. E isso vale muito a pena a gente começar a discorrer. Bora lá. Quem começa? William. Boa! William. Vamos lá. A Escola Bíblica Dominical nasceu ali em 1780 na Inglaterra, Faz tempo. com Robert Rykes. Isso mesmo, Brito? A gente tá numa discussão aqui. Right, Rikes, é Rakes. Depende de onde você fala, da Inglaterra ou dos Estados Unidos. Qual que é o seu sotaque, né? Americano ou inglês? E aí? Britânico. Water. Então, é um nome um pouco complicado, mas você joga lá na internet. Soletra pro pessoal aí, pra depois eles dar um Google lá. Vamos lá. R-A-I-Q-E-S. É isso aí. Que o K? Oh, perdão, é K. Ai, ó. É K, tá vendo? Passou no teste, Emerson. Foi uma pegadinha. Foi uma pegadinha, ele fez de propósito isso. Pra ver se a gente tava ligado. Nenhum dos movimentos dele é sem calcular. Friamente calculado. Eu sabia que você ia lembrar disso. Mas ela surge então no século XVIII, 1700 e... 80. Faz 80, tempo. em meio a uma crise social gigantesca ali na Inglaterra, né, Brito? É engraçado como que pensar isso, pode. né? Grandes coisas acontecem em momentos de crise, né? Exato. Grandes coisas. Você já parou para pensar, gente? Grandes invenções, grandes ideias acontecem em tempos de crise. E é uma crise social. Então eu posso pensar que a crise é uma possibilidade de que algo novo e grandioso aconteça. Eu concordo com você. Olha aí, século XVIII, Robert Hikes. Vamos entrar no consenso? Hike. Pronto. Hike. Aqui nesse Não, programa fica ele é Hike. hike. Vai ser Se na Hike. sua casa ele tem outro nome, amém. Mas aqui é hike. Então há um momento social conturbado, um Conturbadíssimo. momento de muito trabalho, né? As crianças ficavam perambulando pelas ruas, brincando, e aí, consequentemente, suscetíveis a aprendizagens que não eram saudáveis, até mesmo a violência. E esse homem, que era um jornalista, Gloucester, olha aí, ó, ele que é um jornalista, decide então reunir essas crianças para fazer um trabalho social. É isso mesmo? Exatamente. Faz um trabalho social, trazendo informação, educação, no idioma, nas contas, na matemática e junto a palavra de Deus, princípios da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Então, a gênese, né, o nascimento da Escola Bíblica Dominical é fruto desse homem que teve essa visão
de fazer um trabalho social, de resgate. Eu fico pensando, será que ele imaginava, William e Brito, que a escola dominical, que aquilo que ele começou ali com algumas crianças se tornaria nessa árvore frondosa que é hoje, né, que percorreu anos, séculos e chegou até nós? Só que eu acredito que ele não imaginava que chegaria, mas eu acredito que ele foi impulsionado por um sentimento que algo grande aconteceria. Porque eu penso assim, coisas grandes só acontecem no coração de quem pensa grande. Né? Então, eu acredito que talvez não nessa proporção, mas ele, no fundo, acreditava que algo poderia acontecer, porque são crianças, são adolescentes. Sementes sendo semeadas. Isso aí, a gente tá afiado. Opa, inspiradíssimos. Exatamente. Então, eu chego a uma conclusão também. Aonde a sociedade falha, aonde o governo falha, a igreja ela tem o poder de ir e fazer. Né? A igreja fez o papel do que o governo deveria fazer aí, nesse caso. Que era trazer educação, que era trazer o ensino, e a igreja supriu isso. Então, o papel da igreja também é social. Exato. Sempre. A partir da visão de um homem. De um homem. Um homem que fez a diferença no seu tempo. De modo que ele começa um movimento que se torna a maior agência de ensino da igreja. Né? Ou o maior... a maior agência mesmo, né? Que exatamente, que é a Escola Bíblica Dominical. E tem uma coisa que é bem interessante também, é que muitos líderes da época criticaram essa ideia dele. Por quê? Porque eles acreditavam que ensinar as crianças a ler poderia causar uma grande rebelião. Opa, a letra mata? E aí? Se não mata, provoca rebelião? Polêmica, hein? E aí? Engraçado, né? A gente tá falando de 1800... 1800 é quando chega no Brasil. Isso. 1700. E já tinha gente com esse tipo de pensamento, né? De que talvez trazer ensinamento, trazer crescimento não seria uma solução, mas seria um problema. Como é que pode uma coisa dessa? A gente tá falando de séculos atrás e hoje não mudou muito em algumas áreas da nossa vida, né? Em algumas áreas, seja religiosa ou até mesmo acadêmica. Tem gente que é contra isso. Sendo que até o presente momento eu só vejo o ensino libertar, acrescentar e trazer coisas maravilhosas. Não, a educação é transformadora. Muito. Eu não consigo pensar uma realidade que foge à educação. Nós estamos aqui no TDQ, é educativo esse programa, porque olha só nesse início nós já informamos como a escola dominical nasceu. É verdade. E aí eu não posso prescindir, Brito e William, abrir mão do princípio do ensino que está em toda a Escritura. Inclusive em Jesus, porque a maior parte do tempo Jesus estava ensinando. Exato. Ensinar é libertar, ensinar é tirar as pessoas da cegueira da ignorância, levando-as à luz para que elas sejam melhores, para que elas sejam reprodutoras do saber, multiplicadoras do conhecimento e façam a diferença. Esse homem fez a diferença no seu tempo. É muito reflexivo isso. Muito. Porque isso remete também para o campo religioso. Do quanto o conhecimento, além de ser libertador, a própria palavra diz, traz a liberdade, traz a verdade. A verdade é que liberta, e a verdade só vem através do ensino. Né? Então, a gente já começa esse podcast falando sobre a importância da educação, tanto de forma cultural, social, como religiosa. Em todas as áreas da nossa vida. Então, um homem acendeu o fósforo e incendiou o coração de muita gente. E a Escola Bíblica Dominical tornou-se a maior agência de ensino da igreja. Milhares de pessoas. Até mais mesmo que muitos seminários. Porque ela é a introdução ao ensino. Sim. A IBD é como um professor primário. Sim. Né? A gente às vezes esquece. Eu mesmo não lembro de muitos dos meus professores da faculdade. Mas dos meus professores primários eu lembro de todos. Sim. Porque marca a gente. É aquele que pega na tua mão e te ensina a escrever. Mesma coisa na EBD. Né? São professores. Por isso que eu também falo, você que é professor do infantil, de adolescente, você não é o tio, a tia da salinha, não. É professor. E marca a geração. Marca a geração. Um papel fundamental.
Fundamental. Aliás, a gente tem que ter um programa só para falar disso, da infância, da adolescência, a importância de professores preparados para que façam a diferença na vida dessas crianças e na vida desses adolescentes. Exato. É maravilhoso. O professor de uma escola bíblica dominical, ele acompanha, ele ora junto, né? Ele aconselha. Então, tem que ter esse cuidado próximo. Dá até pra gente adiantar um assunto que eu tinha preparado sobre a EBD é uma forma de discipulado, não? A EBD é uma forma de discipulado, porque como o William mesmo falou, acompanha, vê o crescimento, tá junto, traz o ensino. A EBD é uma forma de discipulado. E, para mim, a maior delas. Você foi alfabetizado com quantos anos, você lembra? Eu fui alfabetizado dos 7 aos 8 anos. 7 anos. Você, William? Eu não vou lembrar, mas acredito que seja nessa faixa etária nesse mesmo. período também, Isso. né? Pois é. Vocês já entraram na escola fazendo equação de segundo grau? Não. Não. De jeito nenhum. Eu me lembro que eu fui alfabetizado com a cartilha Caminho Suave. Eita, conta isso. Não faz Conta tanto isso. tempo assim. Entendeu? Não faz tanto tempo assim. Não faz, né? Eu gostei do nome. Eu não sei por que eles deram risada. Não, que eu gostei do nome. É um nome Caminho sugestivo. Suave. Muita gente que está assistindo esse podcast vai se identificar. Caminho Suave alfabetizou muita gente, né? Agora, olha só que interessante. Aham. A, E, I, O, U, Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Claro que hoje há outras formas de alfabetização, Ok. né? Outras tendências pedagógicas, mas nós começamos ali, né? A escola dominical, o novo convertido, ele chega à igreja, ele ouve a mensagem de salvação, recebe a Cristo como Salvador, mas ele precisa do discipulado. É verdade. Que é justamente esse Acompanhamento. processo de você acompanhar essa pessoa e ensinar a ela as bases da fé cristã. Para que ela saiba quem é Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, o que é a Bíblia. O que mais, Brito? O que mais, William? O que é a salvação? Ela descobre até quem é ela. Quem é ela? Isso. Ela descobre quem é ela. Ela se encontra ali. A EBD ela é libertadora por isso. Você faz um check-up nas 3 esferas, no corpo, na alma e no espírito. Você é confrontado o tempo todo na EBD. Tempo todo. Tempo todo. A EBD é maravilhosa por isso. É o maior curso de teologia gratuito que tem. Exatamente. É aí. É verdade. É um curso teológico. Gratuito. Nós, todas as vezes que falamos de Deus, estamos fazendo teologia. Estamos Exato. teologando, né? Estamos teologando, né? E a escola dominical é esse campo propício que começa na infância. Na infância. Pensa, eu frequentava a classe Amiguinhos de Jesus. Ah, quem nunca participou de um Amiguinhos de Jesus Depois quando criança? Cordeirinhos de Jesus. Olha isso, só vai Olha aí. evoluindo. Vai indo. Eu era pingo de gente aqui. Aí. O Josué sabe, aqui é pingo de gente. Soldadinho. Veja, essas bases que estão ligadas à escola dominical, que são fundamentais dentro do processo de discipulado, de formação, inclusive para o novo convertido. A escola dominical. Aliás, a escola dominical é também uma agência missionária, porque quantas pessoas encontraram a Cristo na escola dominical? Receberam a Cristo como Salvador e Senhor em uma aula de escola bíblica dominical. Então, você que é aluno da escola dominical, leve alguém que não conhece a Cristo, porque a escola dominical é um lugar de salvação. É o melhor. Bom, falamos do surgimento do EBD na Inglaterra e agora, nada mais do que justo falar como que chegou aqui no Brasil, né? A EBD, ela chega no Brasil em Petrópolis. Petrópolis. É trava-língua para mim. Petrópolis, no Rio de Janeiro. Ela chegou no ano de 1855 com um casal de missionários escoceses, né? Robert Cayley. Robert Cayley. E a sua esposa, Sarah Cayley, tá? E também com o mesmo embasamento do que aconteceu na Inglaterra. Eles chegaram em Petrópolis e viram algumas dificuldades sociais que aquela região sofria. E até mesmo o índice de crianças não alfabetizadas era altíssimo. E ao perceber isso, eles vão trazer a EBD com essa proposta de ensinar a Bíblia e a Bíblia também trazer a alfabetização para essas crianças. Olha para você ver o peso da escola dominical. Ela não apenas forma o caráter espiritual, mas ela também traz o caráter social de alfabetização para essas crianças no ano de 1855.
Quantas pessoas não aprenderam a Congregacionais, ler? né? Congregacionais. Pegando Congregacionais. até carona no nosso último episódio. Exatamente. Eram Congregacionais. congregacionais. É maravilhoso isso, porque eu conheço pessoas que aprenderam a ler, depois de adultas, inclusive, a partir da Bíblia Sagrada. É isso. Usaram a Bíblia Isso. Muita gente. para aprender a ler, né? Isso é Muita maravilhoso. A gente estava até falando aqui no off que é um pouco parecido com o que Esdras fez, né? Na volta do cativeiro babilônico, trazendo esse suporte, né? Trazendo a força do idioma junto com o ensino da palavra. Então, trouxe e agregou muito conhecimento ali, não apenas do idioma, mas também da palavra. Eu vejo a escola dominical nessa completude. Ela é muito completa. Mas eu preciso sinalizar também que o Robert e a Sarah Calley fazem esse trabalho, ficam consagrados, né, como o início da escola dominical no Brasil, em Petrópolis, mas os metodistas, em 1836, já também já deram esse start. Sim. Então, os metodistas têm Só não essa contribuição maravilhosa. batizaram com esse título. Mas foi com o Robert e com a Sarah que a escola dominical ficou conhecida no Brasil, em solo brasileiro, né? Como vocês disseram, 19 de agosto de 1855. Os metodistas têm isso cravado no seu sangue porque John Wesley trazia muito esse suporte de ensino, né? Ele vem de família de professores, então John Wesley tem isso muito vinculado no seu ministério, então os metodistas trazem isso, seja metodista wesleyano ou até mesmo quem é adepto da teologia wesleyana, traz isso de uma maneira muito poderosa, tá? É muito bom isso. Agora, a gente já destrinchou um pouco, a gente já caminhou um pouco. EBD no mundo, EBD no Brasil, e a gente já até falou um pouco da EBD como ferramenta de discipulado. A gente já trouxe um norte. Agora, uma coisa que surge o perfil do professor de EBD. Porque talvez quem está nos assistindo, ele pensa assim, eu já sou aluno há muito tempo, eu tenho uma vontade de dar aula, eu tenho vontade de transcender, romper a barreira do aluno para o professor. Como que é esse perfil do professor? Porque a gente falou de pessoas que deram início a algo poderoso. E eles tinham um perfil. Porque a gente vai ver que tanto na Inglaterra quanto no Brasil, o perfil deles era a paixão e o amor pelo ensino, cuidar de pessoas e juntar o social com o religioso. Então, se a gente hoje, o William pode começar, depois o Emerson. E aí, o que a gente tem a dizer para quem está nos assistindo? Como que seria o perfil de um professor de EBD? Olha, acho que ninguém melhor para falar disso. O Emerson como professor, universitário ainda, né? Assim, como você, Emerson, se prepara para dar uma aula secular e como que você se prepara para dar uma aula de uma escola dominical que a gente está fazendo para Deus. Isso. É um peso maior, né, Brito? Você um peso tocou no maior. assunto muito bom. O professor não nasce pronto, ele é Não nasce formado. pronto, ele é formado. E até mesmo as suas matérias ele prepara. Então, isso daí é maravilhoso já deixar claro, né? Tem gente que acha que o professor vai milagre. Eu penso que parte do desejo de ensinar. Uau. E da vocação para o ensino. Ser professor é uma vocação, né? E dentro dessa vocação, você tem habilidades que são esperadas de um professor. Por exemplo, a didática. Você saber comunicar, você saber falar, transmitir aquele conteúdo. Mas tudo parte do desejo de ser professor. Uau. Tem gente que não quer ensinar. Tem gente que não quer ser professor, né? Já tem pessoas que amam ensinar, que se sentem vocacionadas para isso, né? E aí, a partir do momento que você sente esse desejo, tem essa inclinação e quer contribuir, e aí quando nós entramos na esfera da fé ou na esfera espiritual, nós acreditamos e cremos que Deus chama pessoas para que exerçam o ministério do ensino, há de se ter um preparo. Então, eu percebi que eu tenho um chamado, a igreja está vendo, o pastor viu, alguém me convidou para dar aula. Eu não posso simplesmente achar que por conta disso, eu vou só chegar lá na sala de aula e vou falar algumas coisas, ou vou pegar a lição da EBD na hora e vou começar a ler ou a ensinar. Não. O professor, ele precisa se preparar constantemente. No nosso caso, na Escola Bíblica Dominical, ele se prepara biblicamente, teologicamente e também com conhecimentos de outras áreas do saber, que vão trazer esse corpo
para que ele consiga fazer um bom trabalho docente. Quanto mais preparado o professor está, maior influência ele causa na vida dos seus alunos. Marca muito. E nós não preparamos pessoas somente para que possam ir morar no céu. O bom professor de escola dominical, ele prepara alunos, certamente, que vão morar no céu, mas para que sejam bons cidadãos e bons cristãos aqui na terra. Neste tempo, né? fazendo discípulos, influenciando a sociedade de maneira positiva e por aí vai. Tudo passa pelas mãos de um bom professor. Então, o amor pelo ensino, a vocação e o preparo constante. Além das disciplinas básicas, que são a oração, a leitura da palavra de Deus. Isso aí é básico da vida cristã, né? Porque tem professor aí que... eu falo da minha vivência. Eu vejo muitos professores de departamento infantil com essa dificuldade. De achar que é só porque é o tio ou a tia da salinha que não precisa de orar. Que não precisa de buscar. E sendo que, na verdade, é aí que tem. Porque você está pegando uma criança para ensinar. Ela é a base ali. É o início dela. Então, todos os professores têm que ter essa didática. E o que o Emerson acabou de falar é também primordial. A vida espiritual. Porque a gente sofre conflitos todos os dias. E uma vida espiritual sem preparo, ela vira improviso, né? Sim, E de improviso, uma hora dá errado. Olha, gostei dessa frase, hein? Essa frase aí, ó. Repete. Uma vida espiritual sem preparo é uma vida de... Improviso. By William Tom Kelsey. Você viu? Esse nome é forte. Corta, vai ter corte isso aí, tem que ao ar. Mas sobre a oração. A minha filha tem 2 aninhos. E ela não fala direito. É aquele blá 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 dela lá, né? Só que com 2 aninhos, ela ora. Para dormir, Papai do Céu, abençoa a casa, abençoa a mamãe, abençoa o papai, em nome de Jesus, amém. Olha aí. Com 2 aninhos. E desde os 4 meses, frequenta a escola dominical. Isso é maravilhoso. Vocês sabem que, eu quero até abrir um parêntese aqui, se vocês me permitem. Claro. Não dá para pensar essa realidade de trabalhar com crianças como se a sala do departamento infantil, seja da escola dominical ou do culto noturno, fosse apenas um depositário de crianças. Um recreativo, né? Um recreativo, cujos tios, tias ou professores são colocados lá apenas para entreter, dar um papelzinho, uma caneta para desenhar. Não. Os professores que trabalham com crianças devem ser altamente capacitados, porque a infância é a base. É a base. É a base. É o futuro da igreja, né? É o futuro da igreja, é o presente da igreja. E assim, há de se ter todo um preparo pedagógico para se lidar com criança. Até porque quando a gente pensa em criança, nós não podemos colocar todo mundo no mesmo pacote. Quando eu penso em criança, você tem a primeira infância, a segunda infância, a terceira infância. Cada período da infância, o ganho de conhecimento, a aquisição de conhecimento se dá de forma diferente. A sua filha tem quantos anos? 2 aninhos. 2 aninhos. 2 aninhos. Não dá para ensinar uma história bíblica da mesma forma que se ensina para uma criança de 9 anos, para uma criança, da forma, melhor dizendo, que se ensina uma criança de 9 anos para uma criança de 2 anos. O tempo de assimilação é diferente. O armazenamento é O armazenamento é diferente. E aí, assim, vamos escolher qualquer... a pessoa tem um jeitinho para trabalhar com criança, já coloca lá. Gente, isso é muito sério. Muito. Nós precisamos pensar a educação cristã, a escola bíblica dominical, o trabalho com crianças, com pessoas que sejam altamente capacitadas em Deus, preparadas espiritualmente, preparadas academicamente, teologicamente, porque ali é a base. Eu até anotei aqui uma coisa que eu estava pensando. Um professor de IBD, ele é a extensão do pastor. O professor de IBD, ele é como se fosse um pastor daquela classe. Ele é a extensão do pastor. Ele exerce um pastoreio. Né? Então, é muito mais do que apenas entreter ou perder tempo. É discipular mesmo. Forma vidas, né? Forma vidas. E, assim, é gratificante você marcar a vida de uma criança positivamente
daqui 10 anos, 15 anos, ela passar por você e falar, obrigado. Obrigado porque você me marcou, você me ensinou. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E a gente está falando também de uma inversão, às vezes, de valores. Porque, às vezes, há um investimento muito alto para adultos, né? Se pensa muito o adulto, e a gente se esquece que a criança um dia vai ser adulto. E se a gente quer evitar de ter trabalhos numa classe de adultos, se a gente começar no infantil, a gente vai ter uma classe muito melhor depois de adultos, né? Se não cuidar da criança, nem chega a ter uma sala de adultos. Boa. Olha o William hoje, olha, vou te falar. É a camisa, é a camisa. Que a camisa. Isso, É a meu camisa. Deus do céu, me É dá a um camisa do autógrafo, Rabi. me dá um autógrafo. Que isso, hein? Na verdade, a gente nem tem uma sala de adultos. E isso é preocupante. A boa gestão da escola dominical é aquela gestão que contempla todas as classes, que consegue ter um olhar pontual para cada classe. Bom, como lidarei com o departamento infantil? Que investimento farei nele? Que investimento farei com os adolescentes, com os Mas as jovens, necessidades. os adultos? Então, assim, essa gestão estratégica da escola dominical que beneficia a igreja. Gente, uma escola dominical que flui, que acontece, ela tem um reflexo direto na vida da igreja. O culto, a conduta. A saúde espiritual da igreja, a saúde espiritual. A igreja amadurece muito. Lembrando que nós estamos em um contexto altamente nocivo no sentido de heresias, no sentido de deturpações, o pensamento pós-moderno, as ideologias do nosso tempo. Então, uma boa escola dominical, ela traz saúde, porque os alunos, os membros abastecidos e robustecidos na palavra são saudáveis, conseguem enfrentar esse mundo e, consequentemente, ajudam o pastor. Dão menos trabalho para o pastor. É aquela questão, a EBD ela serve também para comunhão. E isso é uma comunhão saudável. Porque tem gente que acha que comunhão é todo mundo sair, comer uma pizza, jogar uma bola, fazer algo assim do tipo. Gente, não, isso também é comunhão. EBD também é comunhão. Porque, como você falou, é ali onde a gente vai conversar e falar, olha, na escola do meu filho tá assim, e na sua, ó, também tá assim. A gente troca informações, a gente aprende junto, não é só o professor que vai ensinar. A classe junta cresce. E isso é comunhão. A gente tem a base de comunhão muito sólida também na EBD, onde a gente consegue aprender junto um com o outro. A gente traz sobre novas leis, novas regras, novos problemas. Olha, na minha casa está acontecendo isso, e na sua, na minha também. Então, como que a gente vai chegar no denominador comum? Como que a gente vai resolver esse problema? Então, a EBD também, ela tem cunho de comunhão. Ela também é voltada para a comunhão, não é verdade? Vocês pensam assim? Como que vocês veem? E eu estou me lembrando da igreja primitiva. Sim. A igreja primitiva era uma igreja estruturada na doutrina dos apóstolos. Não tinha escola bíblica dominical lá, mas tinha ensino forte. Né? E uma das características da igreja era justamente a comunhão. Sim. Tudo feito muito de forma doméstica, tudo muito próximo, tudo muito junto. E aí essa proximidade trouxe uma aliança muito forte. Isso é muito gostoso também, essa aliança é muito importante. E aqui uma dica valiosa para quem é professor de escola dominical. Olha Olha aí, pega essa. Pega a chave. Pega a chave. O professor de escola dominical, ele precisa favorecer esse espaço de fala do aluno. Isso. Maravilhoso. O professor, na verdade, assim, hoje, quando nós pensamos em educação, o professor ele saiu daquele lugar de ser o detentor exclusivo do saber. O professor hoje ele é o mediador do conhecimento. Porque hoje está aqui, ó, a informação está aqui. Foi-se o tempo que o aluno chegava lá totalmente desinformado. Hoje ele assiste podcast como Tempo de Qualidade, por exemplo. Manda para os seus alunos. Ele lê artigos, ele lê livros, ele assiste outros podcasts e vai se informando e de repente ele chega na EBD, ele já chega com informação. Armado. Chega até com perguntas para o professor, alguns até com perguntas capciosas, né? Aquelas perguntas que querem pegar o professor. Depois eu dou uma dica como lidar com isso. Não, já dá agora, porque o pessoal já deve estar desesperado. Não responda, saia pela tangente. Não, o bom professor, ele consegue perceber quando a pergunta é capciosa.
Ele Quando consegue, quer atacar algo, exatamente, ele consegue perceber. Claro. Né? E transforme isso em momento de educação também, em momento de aprendizagem também. Né? Mas, enfim, esse professor, ele precisa deixar o aluno falar. Ele tem que ter o domínio da sala, ele tem que ter o domínio do tempo, mas é importante que ele deixe o aluno falar. Eu sempre gosto de começar aulas com o que eu chamo de sondagem, às vezes com uma pergunta aberta para deixar o pessoal falar, porque a partir dali você percebe qual é a necessidade do aluno. Legal. Porque nós, às vezes, chegamos pensando assim, bom, eu quero que eles aprendam isso, de repente isso eles já sabem. Né? E quando eu ouço, eu percebo a real necessidade, o que eles estão precisando aprender dentro daquele assunto, dentro daquela lição, daquele escopo. Mas se o professor chega, não, eu tenho que dar conta que ele vai, e o aluno ouviu, tá, e aí? Então, permitir que o aluno fale é fundamental. E às vezes a tua dúvida é a dúvida da maioria da sala. E as pessoas não têm coragem de fazer. Não tem coragem de falar. Então, será se não é que o aluno é desinteressado? Talvez ele até é interessado, mas eu não dou espaço para ele? Pode ser, né? Pode ser. E essa questão também que você trouxe sobre envolver a turma, fazer essa sondagem, eu acho ela muito interessante. Porque às vezes a gente, né, falando de revista de escola dominical, né, o pessoal mais acostumado na EBD, na escola bíblica dominical, a gente tem um material didático, que são as revistas, e às vezes o professor fica tão ansioso para completar as páginas do tema, que aí entra naquilo que você realmente falou. O que deveria ser ensinado não foi, devido à pressa ou à necessidade de concluir. Ele só leu, né? E ele só leu. E às vezes ele nem precisa, às vezes você fica só no primeiro tópico. Mas se aquela foi a dúvida da sala e você conseguiu matar aquela dúvida, eu acredito que valeu muito a pena a aula. Mesmo que você não termine as páginas propostas para aquele dia. Seria isso, então. Eu penso assim, que a lição da escola bíblica dominical precisa ser lida. Não na sua íntegra na sala de aula, porque pode ser que não dê tempo. O aluno já lê em casa. O professor ele precisa trabalhar o conteúdo proposto naquela aula. Toda aula tem um objetivo, tem um conteúdo. Eu vou cobrir aquele conteúdo. Não necessariamente preciso ler ponto por ponto, porque isso pode tornar a aula cansativa, isso pode tornar a aula maçante, e de repente eu posso fugir de pontos que realmente precisam ser tratados, precisam ser trabalhados. Agora, o professor precisa estimular os seus alunos a que leiam a lição durante a semana. Muito bom. Então, eu vou lá na hora da escola dominical que eu vou pegar a revista. Aí fica mais difícil. Até porque se ele consegue ler antes, ao longo da semana, pode ser que surjam dúvidas. Poxa, isso aqui eu não entendi, eu vou perguntar para o professor. Então, esse papel é fundamental. Então, o equilíbrio sempre, gente. O equilíbrio sempre. Tem professor que lê toda a lição, consegue ler. Tem professor que não lê nada. E aí tem aluno que fala, mas o professor nem tocou, nem leu ali, né? Então, assim, o equilíbrio é fundamental. A gente às vezes vê a sala de escola dominical virar até ringue ou palco para discussões devido a isso. De fugir um pouco, ou um pouco não, de fugir muito do tema e fugir muito do assunto proposto, né? De muitas vezes o aluno até vir pronto, e aí o professor, ele leva a conversa, sei lá para o quê. Ele fala mais da vida pessoal dele do que... né? Aí sinaliza que alguma coisa está errada. O professor não está ali para falar da sua vida pessoal. Não Ele está ali para cumprir um conteúdo que vá fazer a diferença na vida do aluno. E esse conteúdo já está pronto. Está ali. Uma experiência pessoal, um testemunho que pode somar ao conteúdo, algo ok. Que conecte o aluno que com conecte, você. Exatamente. Agora, se ele passa boa parte do tempo contando experiências, então está faltando conteúdo. Certamente o aluno vai olhar para ele e vai dizer, eu acho que ele não tem conteúdo. Exato. E aí um outro ponto que vocês falaram. Se o professor fala de outros assuntos menos da lição, tem alguma coisa errada também. Porque ali há um propósito. A escola dominical tem um objetivo. Claro. Saiu. O que está acontecendo? E o que sinaliza, de repente, uma inabilidade desse professor, inclusive, de ter o domínio da sala, o domínio da aula. Por que se perdeu? Por que foi por outros caminhos?
E é uma importância também do professor estar alinhado com o pensamento teológico da igreja. Sim. Porque às vezes ele corre o risco de só trazer os pontos de vista dele, né? E isso pode gerar um mal-estar para a igreja. Por que eu falo isso? Porque a gente não está falando só para assembleanos. Existem outras denominações que também fazem EBD, Sim. igrejas que nasceram agora, há poucos anos, que ainda estão formando a sua base teológica como Sim. igreja. E às vezes o professor, ele traz o conteúdo, tá lá, mas tem a revista, tá? Mas às vezes a revista é interpretativa em alguns assuntos. Sim. E aí o professor, ele não se preocupa em dizer assim, cara, o que o meu pastor pensa? O que a minha igreja pensa? Exatamente. Qual é a linha teológica da igreja? Aí ele traz o que ele pensa. Gente, ao invés Gera de conflito. ao invés de trazer um serviço, ele traz um desserviço. Dá uma confusão grande. É uma dica que a gente... Bom, eu dou para um professor. Por favor, alinhe o seu pensamento teológico com o pensamento da sua igreja. Ah, mas eu não concordo. Poxa, então o que você está fazendo nessa igreja? Por isso que eu acho que cabe ao pastor da igreja ele colocar como prioridade a capacitação dos seus professores. A reciclagem. Exato. Não é simplesmente, ele sabe dar aula, deixa, esquece dele e ele tá ali. E só trazendo falou pontos negativos e às vezes o pastor nem sabe o que tá acontecendo dentro da sala de aula. Não sabe o que está sendo ensinado. Exatamente. Uma vez eu aprendi uma coisa que eu carrego no meu coração. Enviar uma pessoa sem preparar ela antes é mandar ela para a morte. Você não pode enviar alguém sem antes preparar, ou, até mesmo no caminho, ir preparando. Também não adianta só preparar uma vez e não ter a reciclagem, né? Bom, por conhecer vocês, a gente vê... O nosso conhecimento ele é progressivo, a gente sempre está aprendendo, a gente sempre está lendo, porque dar aula nasce do desejo de ensinar e aprender. Sim. Então, é muito perigoso isso também, dar a função ou assumir a responsabilidade da aula sem se preocupar em aprender mais, em fazer uma reciclagem. E não apenas o conteúdo da lição, do trimestre, mas aprender um pouco mais sobre a aula que a gente teve aqui agora do Emerson. Básica, mas de extrema importância de pedagogia. De entender o perfil do aluno, de entender as pessoas. Eu, como sou da comunicação, eu tenho uma didática parecida com essa, mas com outros dizeres. Quem se comunica a alguém. Então, é extremamente importante saber para quem que você fala. Qual é o meu público? Sim. Com quem que eu estou conversando? Porque às vezes também eu trago... o professor vai ensinar e ele traz falas e dizeres teológicos para alguém que nem cursou o ensino fundamental. E eu não falo isso com desmérito, pelo contrário. A gente acabou de falar que a EBD tem como intuito também a parte social. Aí o professor não sabe para quem ele está falando. Eu costumo dizer que o professor ele tem que falar uma linguagem que traga essa comunicação de aprendizagem. Legal. Difícil não é falar difícil. Difícil é falar fácil. Eu gostei demais. Baixou o William Tonkelski aqui agora, você viu? Essa daí virou corte também. Eu acho que é só quem tem ouro claro. Eu tô de fora. Veja, o professor ele precisa tornar algo que é difícil compreensível. Essa é a complexidade de ser professor. Exatamente. É descomplicar. Né? Então, assim, e aí você tocou em um ponto muito importante. Sério? Você Agora sempre eu fiquei feliz, toca agora. em pontos muito importantes, né? Você sempre toca em pontos muito importantes. Brincadeira, só para dar uma... Vejam bem, como o aluno aprende? Também daria um podcast só para falar disso. Vou anotar. Como o Sério aluno mesmo. aprende? Existem pelo menos 3 tipos de aluno, três maneiras do aluno aprender, né? Tem aquele que é auditivo, ele aprende ouvindo. Eu, por exemplo, se eu estou ouvindo uma aula sua, estou participando de uma aula sua, Brito, eu só ouço você falando. Eu me concentro em te ouvir. Se eu for anotar qualquer coisa, eu me perco completamente. Porque eu sou auditivo na aprendizagem. Entendeu? Tem aquele aluno que precisa escrever. Pode perceber que tem gente, eu estou dando aulas, e está anotando tudo. Como que você consegue? Não, eu preciso anotar tudo. Mas você não se perde? Não me perco. Vai lá anotando tudo. Que tem que E anotar. tem o sinestésico, que é aquela pessoa que precisa pôr a mão na massa. Geralmente o pessoal de humanas dá as artes. Olha lá. Então, assim, você tem que... o bom professor, ele desenvolve estratégias de ensino que favoreçam a aprendizagem do auditivo, do sinestésico, da pessoa que precisa escrever. Né? Então, assim,
Eu preciso, por isso, variar os métodos de ensino. Uau, muito bom. Os recursos de ensino, os recursos estão aí. Né? E eu preciso, os recursos pedagógicos, melhor dizendo. E o professor, ele precisa de constante capacitação. A coisa começa a ficar complicada quando o professor pensa que ele já está pronto. Que ele não precisa mais aprender. Aí a gente cai num erro. E é muito complicado também quando o professor de escola dominical não senta para assistir uma aula de escola dominical. Eu só vou à escola dominical o dia que eu dou aula. Né? Deu um corte daqueles esse aqui. Pois, Tramontina. Não sei nem se podia falar. Sim. Corte rápido. Vai que vai. Não, eles vão gostar. Depois de uma fala, né? Mas mesmo que eu não dê aula, eu preciso estar na escola dominical. Sim. Isso é fundamental. Tanto de coração aberto para aprender, porque Exato. também não adianta estar aí para polemizar E ficar julgando. e ficar julgando. Você não está ali para medir, você está ali de coração aberto para aprender. E segundo, isso influencia o seu aluno. Porque o aluno vai olhar e vai falar, poxa, meu professor também gosta de aprender. Então vai ser muito legal. Ele precisa também. Ele precisa também. Te humaniza, né? Sim. Te humaniza. Exatamente. Te humaniza. A capacitação é fundamental, William. Você tocou num ponto essencial. Essencial. Constante capacitação. E esse acompanhamento. A escola dominical tem a superintendência, né? Tem o pastor, que é na estrutura que lidera sobre todos, né? Os E tem a coordenadores. superintendência, os coordenadores. Esses professores estão sendo acompanhados? Eles estão recebendo capacitação? Há uma uniformidade na linguagem educativa? Tem Ou cada um padrão. está falando uma coisa? Exato. Inclusive na própria sala de aula. É muito complicado quando por exemplo, se há um rodízio de professores. Sim. Aí um domingo você vem e fala uma coisa, no outro domingo eu falo A chance de eu levar para outro caminho é muito grande. outra coisa, aí o aluno fica assim, "Ué, mas como é Em que quem eu é? É o acredito?" Brito, é o Emerson, é o William, quem? Então, assim, essa conexão entre os professores da mesma classe, inclusive, é fundamental. Totalmente. Totalmente. Então, uma coisa assim que eu acho até interessante para os líderes das igrejas é fazer uma pesquisa de opinião, satisfação. Hoje em dia é tão fácil. Você cria um link ali no Google Forms e envia para todos os alunos. É para saber como é que está sendo a aula, como é Com a melhor didática pra eles. Exatamente. Pra gente seguir um padrão. Ouvir nunca é demais, né? Exato. Ouvir nunca é demais. É muito importante. A pessoa até se sente valorizada. As instituições de ensino, as faculdades, por exemplo, têm a pesquisa de satisfação. Muito tem. Nós somos avaliados. Por que na igreja não pode ter? A gente Eu pode acho que é fazer. onde que deveria ter. A gente pode fazer, Seria isso, então, um dos motivos também para o enfraquecimento da EBD em muitas igrejas? É até mesmo a extinção? Sim. A falta de capacitação dos professores, a falta de desejo, a falta de investimento, a falta do ouvir o aluno. Porque a gente não vai falar... A gente não está aqui para falar de outro assunto senão a EBD. Então, a gente não vai falar de estrutura de igreja, a gente não vai falar nada disso. A gente vai falar do que é a EBD. E é uma realidade. Muitas igrejas não têm EBD e até mesmo extinguiu ela, né? Claro que outras trocaram a EBD, não é no domingo, é outro dia. Outras não fazem na igreja, fazem nas casas. As células, né? Mas o intuito é o mesmo. Agora, existem igrejas que realmente extinguiram ela. E aí você tocou num outro assunto. Célula. Então, a célula, ela nasce com a proposta de ser uma EBD na casa das pessoas. Mas eu também tenho visto células se tornarem cultos. Cultos no sentido mesmo de ter uma liturgia como dos cultos noturnos. E aí acaba até mesmo perdendo o foco do que seria EBD. Então, a EBD mesmo, ela tem como intuito a formação, o preparo, mas talvez ela esteja entrando em extinção em algumas igrejas e denominações. Talvez por isso. Eu acredito que sim. O ensino é diferente de um culto, o ritual de um culto, porque o ensino ele passa por uma padronização, por uma sistematização. Muito grande até. Ele tem começo, meio e fim, né? E ele tem por intuito promover de fato a aprendizagem dentro daquele assunto. Legal. Pregar é diferente de ensinar. Total. Boa! Toca nesse assunto e traz, porque às vezes
As Sim. pessoas estão aqui e ela vê um pregador na igreja dela e fala, vai dar um bom professor. E às vezes não. Não necessariamente. Não necessariamente. É claro que a pregação também é um ensino e deve ser um ensino. Porque só pegando um gancho, só pra eu pegar... Às vezes eu tenho que ouvir esse tipo de coisa, né? Às vezes a pessoa fala assim, nossa, você pregou e eu aprendi muito. Eu olho e falo, mas toda a pregação deveria trazer isso. Sim. Eu acredito que é o óbvio, Sim. né? A pregação é um É ensino. o óbvio, De É uma um ensino. dinâmica diferente. Exatamente. Mas é um ensino. É um ensino. Agora, quando a gente fala de uma escola dominical, há toda até mesmo uma forma, uma postura do professor. Legal. Esse professor que começa, que vai traçando um caminho de aprendizagem junto com esse aluno. Vai trilhando, né? É diferente, de repente, de uma pregação, onde o pregador está mais animado, mais Eloquente. avivado, eloquente, né? O ensino, o momento de ensino ali, você inclusive permite que o aluno fale, interaja. Então, assim, se eu vou para uma Aquela célula, ou eu vou para um culto, e eu falo que é um culto de ensino, uma escola dominical, mas de repente não favoreço esse ambiente, a gente precisa repensar. Bom, a gente falou agora dos problemas. Vamos tentar trazer um pouco de solução dentro do seguinte: métodos criativos que a gente pode aí sugerir para trazer uma revitalização da EBD. William, eu acredito que você seja a pessoa ideal aqui agora. É ele, eu concordo. Aí, ó, O uso da jogou a tecnologia no ensino e para EBD. Aí. Acredito eu que seja um bom caminho. E até que ponto isso pode ajudar principalmente infantil e adolescente, né? Que é a geração aí que ama a tecnologia. Sim, a tecnologia, ela veio para Para ficar, e facilitar. facilitar. Para quem sabe usar, sim. Exatamente. E eu acho que acaba sendo, né? Não sei se essa palavra acaba sendo forte, mas é uma obrigação do professor ele aprender a mexer com a tecnologia. Porque... É um tabu ainda, mas é um caminho. Temos muitos professores ainda que não gostam. Gosta de ficar ainda naquela folha. E ao invés de usar o que está aí que facilita. Facilita. Você dá aula, você sabe como que a tecnologia é fundamental. Fundamental. PDF Fundamental. salva às vezes a gente, né? Muito. PDF, o arquivo, um vídeo. Isso. Ajuda. O aluno também gosta, às vezes, quando você traz um vídeo, uma Sim. coisa legal, né? São Aí, recursos. aí entra o que foi que o Hermes falou. Tem aluno que aprende ouvindo, mas tem aluno que aprende com figuras, isso, a parte visual. Exato. Pega um adolescente, a maioria tá todo voado, né? Cabeça tá a 1000 por hora, os hormônios estão ali. Aí você vem com uma didática diferente, né? Uns slides, vídeos, isso muda. Uma criança. A minha filha hoje, ela aprende muito assistindo desenhos cristãos. Você vai ficar falando sobre uma revista, ficar lendo para uma criança de 4 anos? Não vai. Por isso o fenômeno aí dos canais do YouTube infantil, né? Cristão, né? O Três Palavrinhas e os outros, né? Porque realmente traz música, visual, Isso. auditivo e ainda com a palavra de Deus de uma forma bem clara para a criança, né? É um fenômeno, milhões de views cada vídeo. Milhões. Usar a tecnologia ao favor ela é muito importante. E aí também fica a sugestão do quê? Você não é obrigado a usar. Claro que não. Mas eu acredito que o professor é obrigado, pelo menos, a saber. Exato. Esse é o ponto, Brito. É obrigado a saber que existe. Esse é o ponto. Ele tem que saber que existe. Porque ele é professor. Aí o aluno chega falando do Gemini, fica falando do chat EBT, o professor fica, o quê? Repreende você ainda. Tá repreendido, sai. Mas é interessante, assim, a igreja favorecer esse tipo de trabalho com o professor. Claro que o professor também precisa correr atrás. Né? Ele tem que... Boa. Né? Ele tem que se dedicar, ele tem que se esforçar.
E assim, é verdade também que alguns professores têm muita dificuldade com, principalmente professores mais velhos, que não estão acostumados com a outra tecnologia, geração, outra geração, e por aí vai, né? Se bem que alguns se saem muito melhor do que muitos Eu jovens. conheço muitos, tá? Então, Isso é longe de verdade, pensar eu conheço aqui muitos. no etarismo, não é nada disso. Mas, por exemplo, quem de repente trabalhou muito com mimeógrafo, você sabe o que é um mimeógrafo? Opa! Eu lembro do cheiro do álcool até hoje. Mas- Olha aí. Ué? Ficava O cheirando. primeiro vício Sai de sangue de Jesus. fora. Não tem vício nenhum aqui, não. Olha, eu usei retroprojetor. Eu me lembro disso também, que ele é amarelão. Tá vendo? A luz esquentava. A luz esquentava, Nossa. você preparava lá tinha aquele plástico, né? Me fugiu o nome agora. Ah, eu não me lembro do nome técnico daquele plástico. não. Eu me chamava de fugiu. plástico. É. Aquilo queimava minha E mão. aí na a cabeça. telinha lá, e aí você projetava, depois veio o data show. E agora você tem uma série de recursos aí. Tem a igreja de uns amigos meus que é painel de LED. Painel de LED. Tem umas igrejas boas aí. Painel de LED. E assim, e hoje você tem a inteligência artificial que está aí. tá aí. GPT, Gemini, Bombando. e várias outras aí. Né? Tem agora o Notebook LM, que é fantástico, assim. Eita, Então ele você tá tem, por dentro, gente. você por tem dentro. muitos recursos, muitos recursos. Né? E aí o professor ele precisa abraçar. Agora, a música para criança é fundamental, hein? É, Você vou- que é da sua área música, também. A música, ela é essencial. Essencial. A criança, ela tá o tempo todo em movimento. O tempo todo. Tanto corpo, mente. E a música, ela... Você quer ensinar uma coisa para uma criança, é música. A música, ela faz milagres. Ela faz milagres. E na EBD, a gente pode até puxar um pouco a parte da Bíblia. Como que era pegar Gênesis mesmo. Gênesis. Não era Cânticos? Sim, era algo falado de pai para filho, né? Exatamente. Tradição oral. Era tradição oral, né? Isso. Você pega salmos são músicas. Salmos. né? É o inário de Israel, né? Opa. Ó. O último capítulo de Abacu, que é uma música Olha a Bíblia. ela é bem musical. Eu falo que Deus é musical, né? A música, ela está presente. Está presente, no hein? mundo, né? Exato. Tudo tem som. E não só para criança, mas tem um ponto muito importante, é o músico dentro da igreja. Eita! O O músico na músico. EBD, hein? O músico que não frequenta EBD, Meu amigo, hein? ele tá perdendo o foco dele ali dentro da igreja. Porque o músico, ele ministra através das mãos, né? Toca. E como que você vai ministrar sem ter uma base bíblica? Muitos músicos não conhecem a Bíblia. Só vai para tocar. Profissional de culto. Profissional de culto. E aí você convida o músico, vamos lá para IBD. Não vai. Então, a música, além dela ser uma ótima ferramenta para aprendizado, para criança, mas para adulto, ela tem que ter uma base ali teológica Muito grande, né? muito grande, muito grande. Aí que entra aquela frase que eu falei, novamente, né? Que uma vida espiritual sem preparo, ela é um improviso. Então eu posso pensar que todo cristão precisa sentir a necessidade de aprender, de estar O na escola tempo dominical. todo. Tem que aprender. Tem que Se você aprender. quer embasar a sua vida cristã, sua vida espiritual, à luz da palavra de Deus, os cultos de ensino e a escola bíblica dominical, que é a agência de ensino da igreja, esses cultos são fundamentais, você não pode ficar de fora. Você falou algo que eu estava pensando essa semana, Emerson, e é muito legal isso. A EBD não é um ministério da igreja, ela é a igreja. É a igreja. É uma extensão da igreja. É uma extensão, porque envolve toda a igreja. Ela não envolve só um departamento ou só uma faixa etária. Ela envolve toda a igreja. É do mais novo ao mais velho. Ela é um culto, assim, se a gente pudesse dizer, um culto.
porque ela tem palavra. Claro, com uma dinâmica diferente, mas ela tem palavra, ela tem os seus momentos ali de oração até mesmo, né? De consagração e tudo, pré-escola dominical. Então, às vezes, tem pessoas que estão encarando o EBD como se fosse um departamento, assim, né? Ah, é um departamento, então, assim, eu não tenho tanto envolvimento. É a escolinha. É Escolinha, isso. Ai, é. Nossa, pegou, hein? É diminui. EBD, pois é, não é escolinha. É a escola. A escola. Não é salinha de crianças. É a sala do departamento infantil. O cultinho Clássico. infantil. Pois Quem, é. que não, quem nunca falou isso? Cultinho infantil. Por mais que soe com um tom, com a intenção de ser algo carinhoso, né, há de se tomar cuidado com o reducionismo. Uhum. Porque não é só um nome quando você fala escolinha. Se fosse só um nome, tudo bem, mas a gente E percebe. o simbólico disso. A gente Se é percebe. uma escolinha, não tem tanta importância. Isso geralmente assim, sai da né? boca de Então, quem não é o frequentador assíduo. O diminuir é a escola. É a escola. E é uma escola, mas tem que ser encarado como escola. Aliás, é a única escola que prepara para a vida eterna. Será que isso não deveria nos fazer pensar na importância e na seriedade da escola dominical? Traz um medo, hein? Todas as escolas são para este tempo e para esta vida. Todo. A escola bíblica dominical é para a eternidade, Oportunidade. porque ela prepara o cristão para viver aqui e para morar no céu. Vou fazer uma pergunta então agora. Para mim? Para todos nós aqui. Até o Josué. Josué, se quiser falar, você fala. Hoje, Não, porque ele olhou assim, olhou. vou fazer uma pergunta. assustou, né? É assim, aqui é assim, meu amigo. Aqui é assim. Josué vai responder essa. Se a EBD acabasse hoje, o que a igreja perderia? Tudo. Ai, Josué respondeu tudo. Ele está atrás das câmeras, é quem opera tudo aqui, né? O Josué, quem opera tudo aqui, é um parceiro. A gente gosta muito de Josué. Nota 10 não, nota 1000. Hoje ele só não participou do programa porque senão não tinha quem operasse o computador. Senão ele ia participar, ele topou, ele foi então. mesmo. Perderia tudo. Mas vamos sistematizar. Vamos pegar algumas partes aí. Se EBD acabasse hoje, o que a igreja perderia? Perderia o futuro, como a gente já falou. Perderia as suas estruturas. Perderia até mesmo a sua essência. É forte isso, hein? Perderia a base que é o aprendizado da palavra de Deus. Perderia sua essência, perderia sua fé. Perderia o espaço de comunhão, de interação social. Então, ela deixaria de crescer, obviamente, números, mas também, obviamente, o crescimento pessoal, espiritual. Será se isso também hoje não se dá? O diminuir da EBD não está sendo escrachado no nosso rosto pelo número de pessoas que hoje não querem mais se envolver com o ministério da igreja? Que não querem mais ser obreiros, que não querem mais ser pastores, que não querem mais ser músicos, que não querem mais trabalhar e servir na igreja? Será se isso não é um sinal de que a EBD está sendo descaracterizada? Pode ser um indicativo. Pode Ou ser é um indicativo. Ou é um indicativo, né? Então a gente tem uma pergunta que você aí na sua casa pode também responder. Você poderia hoje responder essa pergunta? Se a EBD acabasse hoje, não o que a igreja, o que você perderia? O que a sua família perderia? O que os seus filhos perderiam? Né? Eu não sei, eu não consigo pensar em uma escola bíblica dominical chegando ao fim e não pensar em prejuízo. Não, é só prejuízo. Só prejuízo. Não tem nenhum ganho. Mas isso, para nós, é assustador porque a gente ama a escola dominical e a gente está aqui. Mas essa pergunta deve balançar quem não vai para a EBD. Porque quem não vai para a EBD, ele usufrui do que a EBD oferece. Isso. Ele usufrui. Que é um bom pastor, uma boa pregação, bons irmãos, uma boa igreja. Se a EBD acabar agora, você perde tudo isso. Você perde uma boa igreja, você perde um bom pastor, uma boa pregação, você perde tudo. É bom para quem for responder isso, né? Se pergunta, você é fruto da EBD ou não? Eita! Eu sou fruto do EBD, você é fruto do EBD? Eu sou fruto da EBD. Eu sou fruto da EBD. Eu sou fruto do EBD demais. Eu posso listar aqui o nome de todas as professoras minhas do infantil. Eu também. Tem muitas, né? Tem muitas. De vez em quando eu encontro elas aí quando eu vou pregar aí.
E é muito bom poder encontrar com elas, né? E é muito bom também quando elas nos veem fazendo a obra de Deus, porque elas ficam muito felizes, porque nós somos resultado do investimento deles. Né? Delas. Eu sou muito grato às minhas professoras da infância, da escola dominical. Muito. Né? E assim, muitas delas assim, olham para nós e vê assim, poxa, talvez o meu filho não está na igreja, ou as pessoas da minha família, mas você traz esse sentimento de que valeu a pena alguma coisa. Né? E muitas delas, assim, foram na cara e coragem, né? Não tinha esse preparo, que hoje a gente fala como se fosse o ideal, mas a gente sabe que muitas igrejas não têm essa estrutura, e também serve de alerta. Agora, imagine lá atrás. Imagina lá atrás. Hoje nós temos muito mais acesso. Muito, como a gente falou, tecnologia. E aquelas mulheres, assim... Eu falo mulheres que na maioria das vezes são mulheres, mas também tem os homens aí. Sim. Mas a maioria dos professores de antigamente, assim, iam com a cara e a coragem. Eles não tinham o suporte que a gente tem. Até porque os livros eram difíceis de ter acesso. As próprias bibliotecas das igrejas não tinham esse acervo que tem hoje. Bíblia, né? Bíblia de estudo eram poucas. Era Thompson. Você não tinha celular, então... ou seja, tudo que você tem acesso hoje, você coloca aqui no Google da vida aí didática. Você vai ver várias pessoas... Didática para a escola dominical. Você vai ver um monte de gente falando como dar uma boa aula, como preparar uma boa aula. Você não tinha isso há 20, 30 anos. Esse foi um grande desafio que a igreja veio vencendo. A gente estava falando do visual, eu me lembro que a minha parte visual da EBD, que na época a CPAD para os infantis mandava... Tinha as figurinhas. As figurinhas grandona. E aí eu tinha as professoras que ela via, os garotos tudo competitivo, gostava, né, de uma competição. Ela falava, então assim, quem acertar leva mais figurinha. Meu amigo, parecia troféu da Copa do Mundo. Mas a gente devorava a lição para competir, para ganhar a figurinha. E eu voltava me gabando, cheio das figurinhas. Você tem cara de que ganhava. Eu era meio nerdzinho. Desculpa, eu era nerd gospel. Era nerd gospel. E olha o que Deus faz. Hoje é pastor. Hoje é pastor, tá vendo? Hoje tá nos ensinando. Teve como fugir. Não, eu só tô ensinando porque o Emerson tá me ensinando. Ele me ensina e eu ensino. E eu aprendo. Olha lá. Pronto. Eu não sei quem é mais humilde nesse podcast, viu? É só humildade. Só humildade. Começando pelo Josué. O homem que derruba as muralhas, ele tá aqui. Josué tá aqui. Pois é. Vamos para algo mais pessoal aqui, então. Até agora a gente não trouxe nada pessoal. Vamos trazer algo pessoal. A gente já tá caminhando pro fim. Eu queria ouvir de vocês, começando pelo William, depois o Emerson, depois eu também falo. Qual foi a maior transformação que a EBD trouxe para você? Fala alguma coisa assim, pessoal. Se você puder até citar nome, né? Numa forma de honrar. Sim. Até é interessante a gente honrar as pessoas dando nome, né? Que às vezes a gente honra de uma forma tão superficial. Vamos esperar ninguém morrer, não. Vamos homenagear em vida, né? Sim. Olha, sobre a infância, algo que marcou. Até adolescência, juventude. Isso marcou foi que, por mais que eu cresci num lar cristão, eu pude conhecer Deus mesmo de verdade, foi na escola dominical. A gente aprendendo e tendo professores que acreditavam na gente, mesmo a gente bagunçando bastante, né? Inclusive, teve um pastor Selmo Almeida, ele está em Kissimmee, na Flórida, hoje, e ele teve recente aqui, aí cumprimentei ele chegou na minha esposa, olha, esse menino deu muito trabalho, foi pastor, não deu. Ele mas, esquece. Não, mas, por mais que adolescente aprontava, né, mas eles nunca desistiram da gente, nunca. Tava ali, ensinava, procurava formas de mostrar, né, ensinar a gente, e isso fez eu sempre querer saber mais, e graças a Deus, eu reforço novamente, eu sou fruto da EBD, eu sou fruto, e as minhas filhas, elas já estão sendo, foi o que eu comentei, a de 2 aninhos, ela ora sozinha, ela não fala direito, mas ela ora direitinho,
A mais velha, ela é o tempo inteiro, ela só cantando música da igreja. Eu nunca vi sair uma música secular da boca dela. Mesmo ela tendo acessos, que tem coisas que a gente não consegue, né, cuidar o tempo inteiro. Mas ela é fruto da EBD, então é algo sobrenatural. Vale a pena. Vale a pena. Vale a pena. Eu estou me lembrando aqui da saudosa irmã Mirce, Nome esposa de do crente, pastor Matias, né, que foram meus pastores na infância, lá em Piquete. E eu me lembro que tive professores muito queridos, irmã Margarida, que não só era professora de escola dominical, como também trabalhava com EBF, Escola Bíblica de Férias. Nossa, eu ficava o ano todo esperando a Irmã Margarida, a tia Té, a Esther, eu chamo de tia Té até hoje, a tia Nice, a tia Milka, enfim, várias irmãs que se dedicaram intensamente. E nós tínhamos um sistema lá na época que é para sair da classe Amiguinhos de Jesus para ir para a classe Cordeirinhos de Jesus, nós tínhamos que falar o Salmo 23 de cor, como a gente fala, né? Tinha que saber. E claro que isso hoje é algo assim muito tranquilo, mas na época era um desafio muito bom, porque as crianças eram estimuladas a gravarem mesmo o Salmo 23, né? Então isso é algo que foi marcante na minha vida na escola dominical. E eu me lembro dessas professoras com muito carinho. Todos os domingos estavam lá nos ensinando. Depois fui para a classe de jovens, Cristo é o caminho, né? E eu me lembro que tinha a classe Abraão, que eram os homens, né? E, enfim, então assim, você vê que a escola dominical, e eu falo da escola dominical trazendo isso agora à memória de forma afetiva, né? Com muito carinho, com amor, né? Alguns desses irmãos não estão mais entre nós. A irmã Mirce já dorme no Senhor, o pastor Matias já dorme no Senhor, mas lembrar deles e lembrar desse momento tão, tão importante de formação, né? Hoje nós estamos aqui, ó, tempo de qualidade. Eu imagino que na época a irmã Mirce não imaginava onde o Emerson estaria, os seus professores. Você vê, então, é um investimento que vale muito a pena. A escola dominical é um investimento que vale a pena demais. Vale a pena. A escola dominical, ela traz essa memória afetiva mesmo, não tem como. Ela faz a gente lembrar de muita coisa, principalmente na infância, adolescência, onde a gente gera esse ambiente, né? E a gente tá descobrindo as coisas, né? Tá descobrindo as coisas, então tudo é muito marcante, tudo é muito bom. E realmente a gente vê essas pessoas, que na simplicidade delas, né, aquilo que a época oferecia, até mesmo pela nossa região, né, que é interior. Sim. Então, a informação também demorava para chegar e a gente vê a dedicação era maravilhoso. Eu tive professores que vinham para dar aula para a gente e vinha com os filhos, vinha com um monte de sacola, vinha um monte de coisa, e elas se viravam ali para fazer uma aula atrativa. E aí tinha até uma dificuldade que a mesma classe que estava ali junta na EBD era a mesma classe que estudava na escola, de segunda a sexta. E aí a gente trazia as coisas para a escola dominical no domingo, as coisas da sala. Nossa, rapaz, dava uma dó daquelas mulheres. Aí, hoje, reencontrar elas é gratificante e fica aí também a sugestão para você. Honre mesmo, honre. Se você nunca mais viu seus professores, tenta entrar em contato, tenta achar eles no Instagram, no Facebook, WhatsApp. Manda uma mensagem, fala, olha, eu não sei se você se lembra de mim, mas você marcou a minha vida, porque é muito gostoso, é muito bom isso. Tem professores que eu encontro que eu falo, nossa, você lembra de tal? Lembro. E era algo maravilhoso. Então, a EBD, ela marca a geração, ela toca pessoas e muda histórias. Muda histórias. Nós somos frutos da EBD hoje aqui, prestando uma homenagem à EBD. O tempo de qualidade hoje não é apenas informativo ou educacional, é uma homenagem aos professores. Então, se eu pudesse levar a gente para o fim, né? Porque se deixar, a gente fica até amanhã, depois de amanhã. Eu tenho história de EBF. Eu lembro da musiquinha da EBF. Na EBF somos tão felizes. Nossa, eu lembro até da musiquinha. Lembro? Canta pra nós. Não dá. Tá doido? Ainda bem que prega. Se eu cantar aqui, acaba o programa, cai a energia aqui. E eu queria terminar aqui com a gente trazendo isso, né? Trazendo essa homenagem, essa honra. E se eu pudesse dizer algo pra gente caminhar pro fim, a EBD não serve de nada.
não serve de nada para quem não quer nada. A EBD não serve de nada para quem não entende o valor de se viver em comunhão. A EBD não serve de nada para você, líder, que pensa só em número. A EBD não serve de nada para você, líder, que só pensa no financeiro. A EBD não serve de nada para você que acredita em coisas imediatistas e não entende o valor do investimento. Pode demorar, pode valer, assim, muitos anos, mas a EBD ainda é o maior investimento que uma igreja pode fazer. Mais do que teologia, o campo teológico, que eu falo, seminário, mais do que tudo isso. Tudo parte da EBD. Investiu na EBD, aí sim nasce o amor pelo curso teológico, aí nasce o amor pelo culto de segunda, aí nasce o amor pelo culto de domingo. Uma igreja forte na EBD é uma igreja forte dentro de todos os aspectos e esferas da sociedade. A EBD gera o amor pela palavra. É o primeiro amor. É o primeiro amor. E a EBD é um investimento eterno. Eterno. É o que eu falo. A gente dando aula, né, na teologia, a gente vê isso. A gente percebe qual aluno passou pela EBD e qual não. Eu não sei se você consegue ter essa leitura. No dia a dia. No dia a dia, é. É que só falando... Esse é aluno de EBD. Esse não frequenta. Não frequenta. Porque às vezes a gente tá dando aula na teologia e a gente tem que voltar para assuntos de EBD. Eu percebo muito isso. Eu falo, nossa, mas o aluno entrou na teologia, mas ele não é da EBD, porque ele está tendo dificuldade até de achar os livros da Bíblia. Ele nunca cantou a musiquinha Gênesis, Êxodo, Levítico. Ele nunca cantou. Ele quer cantar Ele quer hoje, cantar. tá? Eu tô Ele soltinho, quer gente. cantar. Eu tô Ele quer soltinho aqui pra cantar. Mas, então, pra gente seguir aí o nosso fim... Você percebe o crente que frequenta a EBD e aquele que não frequenta. Em qual aspecto? Você percebe na forma como lida com algumas situações, como lida com o conhecimento bíblico, teológico, como está embasado para enfrentar algumas situações do dia a dia. A imaturidade. Né? A imaturidade. Então, a gente vê o aluno do EBD pelo nível de maturidade. Podemos encerrar assim? Para concluir? Então, o aluno de EBD, a gente consegue medir ele pelo nível de maturidade. Uau. Então, eu posso pensar que a escola bíblica dominical leva a maturidade cristã. Acho que sim. Eu acredito. Eleva a maturidade. E eleva. Como você está elevando o programa de hoje. Hoje. A EBD, ela não é o lugar para você mostrar que você fala bonito. Não. Não. Ela é o lugar para você ensinar com propósito e amor. Tudo parte de um propósito, né? Então, a gente termina falando de propósito, né? Começamos falando do propósito, que é ensinar, que é amar o ensino, e termina no propósito, que é formar. A formação, ela é maravilhosa, né? É o que Jesus fez com os discípulos. Primeiro é o vinde, depois é o ide, né? É isso aí. Primeiro ele capacita, depois ele envia, né? Tá vendo? Não pode enviar sem antes capacitar. Fica a dica, pastores. A hashtag. Bom, considerações finais. Vamos lá, William, Emerson, e aí a gente... Bora pensar em um curso para capacitação de professores, né? Eu gosto muito dessa ideia. E você? Se você chegou até aqui nesse vídeo, dá até pra gente fazer um corte aqui, né? Você, o que você acha Bora aí. do tempo de qualidade e trazer para você um curso de capacitação para professores de EBD, para comunicadores do reino. Boa, uma imersão. O dia todo com comes e bebes, um bom ensino, bom bate-papo, uma boa comunhão, falando sobre a comunicação do reino, na parte de tecnologia, de oratória e pedagogia. Tô dentro. Bora. Em breve. Em breve. Em breve? Em breve. Vamos deixar a enquete aí e você responde pra gente. Considerações finais, William, Pastor Emerson? Frequente escola bíblica dominical, ame a escola bíblica dominical e entenda que a escola bíblica dominical é e continuará sendo a maior agência de ensino da igreja. Glória a Deus. Isso. E você que é pai, você que é mãe, leva seu filho. Leva. É o melhor investimento que você pode fazer na sua vida e na vida do seu filho. Porque a EBD também é tempo de qualidade. É isso aí. E falando em tempo de qualidade, pra gente encerrar o episódio de hoje, tempo de qualidade... É você? Quem faz? Deus abençoe, minha gente. Fiquem com Deus.